Bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica desse dia 6 de julho, em 1 Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 23, e o capítulo 3, Atos, capítulo 24, Salmo 4, Provérbio 18, a partir do versículo 16 a 18, ao som da canção, palavra rema, Jesus é o Senhor, amém. Estude e me obedecer, e constantemente sua companhia ter. É na igreja abundância o divino ao falar, sempre temos sua presença nos guiar. 1 Crônicas 2, a partir do 23. Vamos lá, em nome de Jesus. Jesus e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb-Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azul, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eque. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abisu. A mulher de Abisu chamava-se Abiail e lhe deu à luz Abam e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi. O filho de Izi foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Elflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama, o primogênito de Caleb, irmão de Jerameel. Foi Maressa, que foi o pai de Zifi. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zu. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gazés. E Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efã e Saaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Sebere, Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim. Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gadé. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Aziamenuote.
As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoraitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote, Bet-Joabe e Azi-Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Prossigamos ao capítulo 3 de 1 Crônicas. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita; o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias de Abital; o sexto Itreão de Eglar, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Iba, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia e Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nerias foram Elioenai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Ó Senhor Jesus. Prossigamos ao Salmo 4. Jesus é o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus. Como lhe apraz e dispersá-lo é capaz, gera sua habitação para lhe dar satisfação. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira?
Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Jesus é o Senhor. Amém. Um presente que se dá, repetindo, um presente que se dá, abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Provérbios 18, 16, 17 e 18. Amém. Palavra de Deus, vamos à sua direção. Obedecendo, Ele conosco vai em comunhão. Quero em reverência ouvi-la e submisso obedecer. E constantemente sua companhia. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Vamos lá? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações.
se tivessem alguma coisa contra mim, ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tentando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversa com ele. Ó Senhor Jesus, versículo 26, vou repetir. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E, como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Senhor Jesus, essa é a nossa porção desse dia. E vamos aqui, enquanto fazemos uma pequena edição, ouvindo aí a canção Palavra Rema. Amém. Ela faz sua obra como lhe apraz, e dispersá-lo é capaz. Gera sua habitação para lhe dar satisfação. Os que creram ao ouvir a palavra gerou neles vida aqui, e direção para o seguir, que os há de conduzir até o mundo que há de vir. Vamos divulgar de Deus a revelação que Ele tem mostrado em cada geração. Levar em Cristo a humanidade à perfeição do Evangelho, promovendo a pregação. Com sabedoria, fadiga, esforço e dedicação, alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação. Palavra de Deus a nos dar sua direção, obedecendo, Ele conosco vai em comunhão. Quero em reverência ouvi-la e submisso obedecer, e constantemente